Já vamos começar falando de vacina e assuntos inerentes a ela, como por exemplo lá em Brasília, né? O João Pedro Melo está ao vivo com a gente, é importante já acioná-lo, porque o STF interrompeu o julgamento agora há pouco, o julgamento que deve decidir se o governo deve apresentar ou não um planejamento, um plano de vacinação contra a Covid-19. Né? O julgamento foi interrompido e a gente precisa saber quando que ele será retomado, porque é um assunto importantíssimo, né, Ana? É muito importante, Joel, e é o que vai, acho que, trazer um pouco mais de sossego para a população em relação a um planejamento sério para a vacinação contra a Covid-19. Você pediu, ele já está aqui, João Pedro Melo está com a gente direto de Brasília. Tudo bem, João? Boa tarde. João, boa tarde. Oi, Joel. Oi, Ana. Boa tarde a vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Olha, o Supremo Tribunal Federal interrompeu nesta sexta-feira, o julgamento de uma ação que discute se o governo federal deve apresentar um plano de vacinação contra a Covid-19. A ação estava sendo analisada no plenário virtual. Outra ação também adiada questiona o ato do presidente Jair Bolsonaro que desautorizou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em relação à possível compra da vacina Coronavac. Bom, esses adiamentos ocorreram por um pedido de destaque do presidente do tribunal, o ministro Luiz Fux, para depois de iniciada a análise do tema. Com o pedido, o caso pode ser levado ao julgamento plenário por videoconferência. O relator desses processos, o ministro Ricardo Lewandowski, chegou a apresentar o voto para determinar que o governo federal apresente o plano em até 30 dias. Mas agora, então, esse julgamento ficou marcado, já está marcado para ser presencialmente, vai ocorrer no próximo dia 16, quase às vésperas, vamos dizer assim, do recesso do judiciário. Lembrando que essa é uma das pautas importantes, que o governo tem muito interesse em relação a essa questão, mas que também aí está sendo tratada em outros pontos, né? Principalmente pelo Ministério da Saúde, e agora também vai ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Valeu, João. Planejamento que deve se iniciar, pelo que a gente viu até agora, no mês de março, né? E falando em planejamento, você viu, Ana, João Pedro, que o governo do estado de São Paulo pretende anunciar o plano de vacinação estadual aqui para o nosso estado já na semana que vem. Isso. Talvez na segunda-feira, né? Na segunda, agora tem aquela coletiva 2 vezes por semana, né, Joel? É segunda e quinta que o governo apresenta medidas e números da Covid-19. Vale a gente ressaltar, afirmar um ponto aqui que é muito importante. A Anvisa ainda não aprovou nenhuma vacina para uso no Brasil, inclusive a Coronavac, que, aliás, ainda está finalizando a parte de testes. Foi anunciado que na semana que vem o governo deve divulgar o resultado da eficácia, que é a última parte que tem que ser apresentada para que a vacina de fato seja submetida à aprovação. Então, na semana que vem, a gente deve ter uma movimentação mais concreta disso, embora o governador já tenha adiantado alguns prazos, né? Eu também acredito. E relembrando que os laboratórios ainda não fizeram um pedido à Anvisa, porque nenhum concluiu os estudos, assim como a Ana acabou de dizer. Para uso emergencial ainda Exato. não, só aquele acompanhamento que vai ocorrendo enquanto a vacina está em testes. Agora, na Argentina, você viu, já deve iniciar a vacinação lá também, com a Sputnik V. E o João, a gente perdeu o contato com o João aqui, Tá, mas um abraço já para o João agradecemos Pedro a ele. Melo, com certeza. Então, lá na Argentina, eu iria perguntar para o João um assunto que discutiremos no decorrer do jornal, mas pode deixar lá como que está a votação que deve decidir se teremos reeleição dos presidentes do Senado e da Câmara ou não, se teremos essa possibilidade de reeleição ou não. Mas daqui a pouco a gente fala com algum outro competente profissional, certamente lá de Brasília. Mas, Ana, eu ia dizendo que terá vacinação na Argentina utilizando a Sputnik V e também de forma emergencial a vacina da Pfizer. Então a Argentina deve iniciar uma campanha de vacinação também logo mais, porque houve um acordo muito bem feito com o governo argentino e o governo russo também. Assim que tivermos, é claro, novidades de outros países que estarão iniciando campanha de vacinação, é óbvio que compartilharemos com vocês imediatamente. Os primeiros países, né, a iniciar uma campanha de vacinação nacional, primeiro foi não a Inglaterra, mas o Reino Unido, o Reino Unido que deve iniciar na semana que vem. Na sequência, já iniciou a Rússia. A Rússia já iniciou a campanha de vacinação, começando pelos professores. E assim sucessivamente. Assim que os países forem iniciando, a gente vai dizendo a todos vocês.
a sequência. Bom, Aninha, Lucas Josino conosco agora? Posso Ou só tem fazer- outro assunto de vacina, pelo que É vejo só um aí? complemento. Daqui a pouquinho a gente vai falar com mais detalhes sobre a situação da vacina da Pfizer, por exemplo, porque há uma expectativa de pedido para uso emergencial, né, Joel? Mas agora há pouco saiu uma notícia importante de um outro imunizante do laboratório Moderna, né? E os pesquisadores anunciaram que a vacina gera pelo menos 3 meses de imunidade. E agora as pesquisas, né, os testes avançam para que seja verificado se essa proteção pode ser de mais longa duração. A Moderna, vale lembrar que já entrou com pedido de uso emergencial dessa vacina nos Estados Unidos e na Europa também. É outra vacina, não é Essa é a aquela da que já Moderna. vem. É aquela mesma que a gente vem falando aqui? Isso, essa Mas mesma. 3 meses só? A princípio, no mínimo 3 meses. O prazo máximo não se sabe ainda. É isso que os pesquisadores continuam investigando. Puxa vida, 3 meses é muito pouco. Mas requer tempo para você saber desse tempo de duração, né? Exatamente. Não tem outra ferramenta senão ao tempo. Senão o tempo, né? Que a gente dê tempo ao tempo para sabermos a conclusão, o resultado não só dessa vacina, mas outras também. As outras a gente só vai saber do resultado mesmo de eficácia em relação à duração daqui a alguns meses. É exatamente Talvez isso. anos também.